Leiamos o Salmo de número 5 e logo após o nosso coral fará, também nos conduzirá em um louvor. O Salmo 5 diz assim: ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. E o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpado a Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas na tua benevolência. Vamos ouvir o nosso coral. Meus irmãos, eu queria começar aqui a mensagem sobre o Salmo 5, lendo com vocês, ou projetando para vocês, o texto de Provérbios, capítulo de número 15, verso 8, Lucas, por favor, que é o que Salomão diz, tá? Ele nos diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Talvez na nova versão internacional, abaixo, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Obrigado, Lucas. Todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, que nós cultuamos ao Senhor, que nós oramos ao Senhor, duas reações são possíveis da parte de Deus: desgosto ou prazer. Nos reunimos esta noite, nos preparamos para adorá-lo. Nós buscamos fazer o melhor possível, mas duas reações são possíveis conforme Salomão nos mostra. O Senhor detesta, o Senhor abomina, ou seja, há um profundo e grande desgosto do coração do Senhor, ou o Senhor se alegra, o Senhor tem prazer e tem contentamento naquilo que é realizado. Claro, esse é um sentimento que nós também já, de certa forma, experimentamos. Você provavelmente já passou por aquela situação constrangedora de estar ouvindo uma pessoa que você não quer ouvir, de estar dialogando com alguém que você não quer dialogar, está aquele momento ouvindo o que a pessoa diz. Eu não estou dizendo que você está desinteressado, é porque aquilo te aborrece, te ofende, te constrange. É como se você não quisesse ouvir, se você é como eu, em poucos minutos, nem a voz, sem mencionar o assunto, o mérito da questão. Você sente, claro, um desgosto profundo com aquilo. Ou situação também já ocorrida entre nós, em que você ouve alguém e você fica feliz de ouvir, alegre de ouvir, aquilo te traz prazer. Ouvir o que a pessoa tem a dizer, na verdade, enche o seu coração de prazer e de alegria. Sentimentos que nós temos e experimentamos, se eu não estiver equivocado, cotidianamente, mas que aqui se refere ao próprio Deus. É disto que o Salmo 5 trata. Não há dúvida, trata-se de uma oração. E nessa petição
desde o início, o que na realidade o salmista pede é que o Senhor o ouça, que o Senhor lhe dê ouvidos, que o Senhor lhe atenda, que o Senhor abra de fato os seus ouvidos para escutar a sua oração. E se os irmãos podem perceber no texto, é provavelmente uma oração matinal, que aqui está colocada paralelamente à oração noturna que vimos no domingo passado. No domingo passado, nós vimos, o salmista diz no Salmo 4, deito e logo pego no sono, como aparentemente dá uma indicação de uma oração daquelas que fazemos à noite, né? Principalmente quando temos insônia, nós gostamos de lembrar deste salmo. Agora, o Salmo 5 parece um salmo feito pela manhã, um salmo matinal, mas não é apenas um salmo daqueles que você e eu individualmente fazemos quando levantamos de manhã e oramos pedindo ao Senhor para abençoar o nosso dia. É, na verdade, um momento no qual o salmista parece descrever um ambiente de culto, em que as pessoas comparecem pela manhã para oferecer ao Senhor os seus sacrifícios. Se não, observe aqui alguns dessas indicações. Por exemplo, diz ele no verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, e de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, diz ele no verso 3. Observe o verso de número 5, os arregantes não permanecerão à tua vista. Parece a ideia de pessoas que comparecem aqui à presença do Senhor para cultuar. O mesmo é a indicação que temos no verso 7, quando ele diz, porém, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. A indicação do Salmo é de provavelmente uma oração, sim, mas uma oração que está sendo oferecida dentro de um culto e um culto matinal. E o pedido principal, o pedido veemente do salmista é que o Senhor ouça a sua oração. Mas muito longe de ser uma oração cerimonial, uma oração que faz parte, digamos, da nossa liturgia, uma daquelas orações que gostamos de fazer, históricas, para impressionar as pessoas e dizer que conhecemos a Bíblia, né? A gente começa, ó Senhor, Pai de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor que conduziu o povo pelo deserto com os pés enxutos e o cobriu com a nuvem e com fogo durante a noite. O Senhor que, na verdade, lhes deu o maná. E aí a gente vai falando de todo o Antigo Testamento até o Novo Testamento em uma oração. Muito longe de ser uma oração assim, essa é uma oração de alguém que precisa, de alguém que está de fato profundamente aflito. É na verdade uma oração que traz consigo intensidade e urgência. Se não, observe essas ênfases, se você puder. Verso 1 ao 3, diz ele, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e verso 1, ao meu gemido. Não sei você, mas nossos gemidos ocorrem quando a nossa oração é aquela feita no âmago da nossa necessidade, do nosso, digamos, não vou falar desespero, porque nós temos esperança em Deus, mas no âmago da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, nós gememos. Mais do que isso, verso de número 2, escute a minha voz que clama, é um clamor, não é uma fala. Não é, na verdade, um diálogo, é um clamor, alguém está clamando. Diz o verso de número 2 ainda, pois a ti que imploro. Ou seja, não sei se os irmãos concordam, mas o texto dá uma ênfase de alguém que está, de fato, sofrendo e vivendo um momento de angústia e comparece aqui ao culto pela manhã e derrama diante do Senhor todo o seu coração, com angústias, com petições, implorando ao Senhor e clamando ao Senhor, e nessa angústia dependendo e pedindo ao Senhor que ouça a sua oração. Mas há uma outra ênfase aí, é exatamente a ideia de que o salmista deixa clara a sua relação íntima com Deus. Se você puder observar, verso 1 ao verso 3 novamente, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e ao meu gemido, escuta, Rei meu, Deus meu, a minha voz. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Não sei se os irmãos percebem, é sempre meu, eu, a minha. Por isso eu fiz questão de iniciarmos o culto hoje, enfatizando a ideia de que você precisa orar por você. O salmista está dentro do culto, e ao invés de fazer aquela oração genérica, né, que a gente compra em farmácia, que nós oramos por todos e acabamos não orando por ninguém, o salmista está se apresentando diante de Deus, dizendo, é a minha oração, Senhor, é o meu pedido, é o meu gemido, e diz, Rei meu e Deus meu.
é a minha relação íntima com Deus, aquela que é insubstituível e que ninguém pode viver por você. É você e Ele, Rei meu e Deus meu, atende a minha oração. E essa é a ênfase do salmista. E por que é assim? Por que Deus ouviria essa oração? Por que Deus ouve uma oração e não ouve outra? Ou por que Deus, quando ouve uma determinada oração, se agrada dela, ou quando o Senhor ouve uma oração ou um culto, se desgosta do outro? Pergunta importante. Eu gostaria de projetar aqui uma citação de John Piper. Próximo, por favor. E ele vai nos trazer essa reflexão muito interessante. Ou seja, o Deus da Bíblia é o tipo de Deus, e claro, Piper jamais está dizendo que existe outro Deus, ele está só dizendo qual é, de fato, a natureza do Deus da Bíblia, cujo prazer não é fazer exigência, mas atender necessidades. Oração é seu prazer, porque oração mostra a nossa pobreza e a riqueza de sua graça. Oração é aquela troca maravilhosa, onde a riqueza da glória de Deus é magnificada e o anseio da alma humana são satisfeitos. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. E mais, Deus tem prazer em ouvir nós apresentando ou nos apresentando com as nossas necessidades diante dele. Não é um Deus como os dos demais povos, cheios de exigências e que satisfaz quando as pessoas atendem às suas exigências. É um Deus que tem prazer quando os seus filhos apresentam os seus pedidos. Obrigado, Lucas. Essa é a indicação do Salmo. E percebam, o Salmo está dividido em duas partes. São 4 estrofes, mas ele está dividido claramente em duas partes. A primeira delas vai do verso 1 ao verso 7, é a súplica que lemos do verso 1 ao verso 3, e depois nós temos o verso 4 até o verso 6, que é uma argumentação do salmista, com uma conclusão no verso 7. O mesmo se repete na segunda parte, é uma outra súplica, verso 8, seguida de um novo argumento que ele apresenta e que se encerra no verso, do verso 11 em diante com uma nova conclusão. Não é difícil de perceber, se você está com sua Bíblia e gosta de marcar a sua Bíblia, faça isso. Verso de número 7 é introduzido por porém. Ou seja, aqui está a conclusão dele. O verso de número 11 é introduzido com uma outra conjunção adversativa. Ele diz, mas. Ou seja, aqui ele aponta para a sua conclusão dentro da sua argumentação. O salmista tem 2 argumentações. Com quem ele argumenta? Com o próprio Deus. Ele pede, Senhor, ouça a minha oração, Senhor, atende ao meu clamor, Senhor, de fato, ouça o meu gemido, Senhor, atenta exatamente para o meu clamor, eu imploro ao Senhor que o Senhor ouça, de manhã eu faço a oração e de manhã eu fico esperando que o Senhor responda a minha oração. E então, a partir daí, ele vai argumentar com Deus porque Deus deve ouvir a sua oração. Porque o Senhor deveria ouvi-lo? Essa é a questão. E essas são as argumentações dos salmistas que eu convido você a perceber. Ele tem 2 argumentos principais. O primeiro deles, do verso 4 ao verso 6, até o verso 7, é claro, ele vai falar da natureza de Deus. Não apenas do que Deus é, mas muito mais aqui daquilo que Deus não é. Tá? Distinguindo Deus de qualquer outro ser, de qualquer outra pessoa e principalmente de qualquer outro Deus. O Senhor não é. Percebam bem, ele inicia o verso 4 dizendo, pois tu não és Deus. O Senhor, essa é a tua natureza. Ele está argumentando exatamente à luz dos atributos de Deus, exatamente à luz da natureza de Deus, exatamente aquilo que Deus é. O Senhor deve ouvir a minha oração por causa daquilo que o Senhor é e por causa daquilo que o Senhor não é. Ele, na realidade, não está lembrando Deus disso, ele está argumentando, dizendo, ouça a minha oração, porque eu sei, eu conheço o Senhor, e sei exatamente que o Senhor, como ele diz no texto, não tem prazer naqueles que, de alguma forma, ou pelo que está descrito aqui, tentam manipular a Deus. Esse é o ponto. Veja bem, diz ele no verso de número 4, verso 6, até o verso 6, que na realidade Deus não é um Deus que
que se agrada de. E aqui nós já temos uma boa definição sobre aquilo que descrito estava por Salomão. Nós temos um péssimo hábito, não vou nem dizer hábito, um péssimo conceito, uma péssima ideia. Nós achamos que Deus ouve a oração que é feita de determinada maneira, e que Deus não ouve a oração que é feita de outra forma. Nós achamos que o problema está na maneira com que oramos, na forma com que fazemos a oração. O que tanto Salomão diz e Davi, seu pai, afirmam aqui, é exatamente a mesma verdade. O que faz com que Deus ouça a oração não é como ela é feita, mas quem a faz. Quem, na verdade, anuncia e apresenta essa petição ao Senhor. O Senhor tem prazer em ouvir os seus, e o Senhor tem desprezo por aqueles que não são seus. Se não, observe a descrição que ele faz dos homens aqui. Tu não és Deus que se agrade com, verso número 4, a iniquidade, contigo não subsiste o mal, portanto não existe mal no Senhor, e o Senhor não tem prazer naquilo que é mal. Os arrogantes não permanecerão diante do Senhor. O Senhor aborrece todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói aqueles que proferem mentira. E o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Ou seja, todas essas descrições são descrições de pessoas que não agradam a Deus. Deus ouve e tem prazer na oração daqueles que são seus, mas de pessoas que, na verdade, se apresentam diante de Deus e fazem oração para tentar manipular a Deus, então tenho certeza, ele não se agrada, ele se aborrece, e Davi sabe disso. E na sinceridade do seu coração é que ele ora dizendo: Senhor, ouça minha oração, porque eu sei que o Senhor não é um Deus que se agrade de pessoas que, na verdade, agem assim. Oferecem seus sacrifícios na expectativa de negociar com Deus. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, à tua vista. Qualquer semelhança com os nossos dias não é coincidência. Nós somos o que eles eram no passado. A gente muda de roupa, muda as palavras, muda, na verdade, aqui superficialmente as nossas ações, mas no íntimo o homem continua sendo igualmente como era antes. Fazia o seu sacrifício na hipótese de que Deus iria abençoá-lo, e fazia aqui uma troca com ele, fazia aqui uma negociação. Mais do que isso, queria manipular a Deus, queria de alguma forma, de alguma maneira, na realidade, conquistar os favores de Deus, como se pudesse enganar esse Deus. Esses homens que se apresentam cheios de mentira, cuja vida é sanguinária, é cheia de fraude, cuja vida é abominação, é na verdade pecado, iniquidade, perversidade, impiedade, esses homens se apresentam diante de Deus no culto da manhã oferecendo seus sacrifícios. Volto a dizer, continua sendo, na realidade, não é mera coincidência, porque é exatamente o que acontece todos os domingos. As pessoas se apresentam diante de Deus. E alguns, como Davi, com súplicas, pedindo ao Senhor que o ouça. Outros se apresentam diante de Deus, achando que se ele for, aspas, bonzinho, Deus o tratará bem. É por isso que às vezes aparecem pessoas magoadas, inclusive com Deus, porque acham que fizeram tudo certinho, tudo correto, cumpri tudo que o Senhor mandou, fiz tudo que o Senhor ordenou, e agora veja bem, a minha vida, a minha necessidade, o meu pedido não é atendido. O que eu fiz de errado? E então alguns preferem de fato assumir uma postura de sinceridade e se apartar e se afastar de Deus. Mas há muitos que ainda comparecem diante de Deus como se esta noite, o que estamos fazendo aqui, pudesse mudar o coração de Deus, pudesse convencer Deus a atender o nosso pedido, a nossa necessidade. Como se nós estivéssemos oferecendo o sacrifício, oferecendo orações, cânticos, e fôssemos para casa, agora a semana vai ser bacana, porque eu ofereci meu sacrifício ao Senhor. Muitos comparecem diante de Deus e depositam seus dízimos, na expectativa e suas ofertas de que Deus multiplique isso, como se a sua posteridade dependesse da sua contribuição.
A Deus ninguém engana. E Davi diz claramente: Senhor, ouve a minha oração, porque eu sei que o Senhor não se agrada. Davi não quer oferecer ao Senhor um culto e uma oração nesses moldes. Não quer negociar com Deus, não quer trocar com Deus, não quer, na verdade, de alguma forma manipular, tentar de alguma maneira manipular esse Deus que ele descreve. É por isso que o verso 7, ele conclui a sua argumentação dizendo: porém eu não sou assim, Senhor. Ouve a minha oração, porque eu não estou agindo dessa forma. Ouve a minha oração, porque eu não sou assim. Davi não está olhando para si como um homem, digamos assim, que não fosse sanguinário, que não existisse fraude, que não tivesse mentira, que não tivesse algum tipo de perversidade ou algum tipo de impiedade, porque na realidade a inclinação humana nos leva a pecar, e nós cometemos esses pecados continuamente diante do Senhor. Mas Davi está dizendo: eu, porém, Senhor, compareço ao Senhor sem a intenção de manipulá-lo, de enganá-lo, de alguma forma negociar com o Senhor aquilo que nós sabemos é chamado de graça. E ele então se apresenta dizendo: eu, porém, me apresento diante do Senhor. E aqui é importante que você leia esse texto. Ele diz: pela riqueza da tua misericórdia é que eu entrarei no teu diante do Senhor, na tua casa, e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. E aqui é fundamental os pequenos detalhes que o texto nos mostra. Na realidade, eu compareço diante do Senhor, não porque eu não sou sanguinário, fraudulento, mas porque eu confio na tua misericórdia. É pela tua graça. É pela obra graciosa de Cristo Jesus que eu me apresento diante do Senhor. É na dependência daquilo que o Senhor operou em meu coração. Ouça a minha oração, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me redimiu, porque a tua misericórdia me alcançou. Não porque eu sou bom, não porque eu faço o que o Senhor quer, não porque na verdade eu tenho feito grandes sacrifícios pelo Senhor, mas porque na verdade o Senhor, em tua graça, tem misericórdia de mim. Ouça, Senhor, a minha oração. Esse é o seu argumento. Os irmãos se lembram, Jesus tratando com os discípulos, e principalmente tratando com aquele jovem rico, que não quis abandonar as suas riquezas, os seus discípulos disseram diante daquilo: Senhor, eis que tudo deixamos para seguir-te. Eis que nós fizemos todo sacrifício. Tá? Se fosse no Brasil, teria dito: quanto é que eu levo nisso? O que nós vamos receber? O que nós vamos ganhar de volta? O que o Senhor vai nos retribuir? Afinal de contas, nós demos tudo e abandonamos tudo pelo Senhor. Deixamos casa, emprego, deixamos família, e estamos seguindo aqui o Senhor, e afinal de contas, o que nós vamos receber de volta? Jesus, que conhece o coração dos homens, embora isso não esteja no texto, o que eu acabei de interpretar aqui, mas pela resposta de Jesus, a gente entende que era isso que se passava no coração de Pedro e dos seus colegas. Jesus diz: ninguém que tenha deixado casa, família, bens, já não receba nesta vida 100 vezes mais, e no porvir, infinitamente mais. Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu já dei a vocês. Vocês já receberam. A graça já lhes foi dada. Pela misericórdia de Deus é que nós nos aproximamos dele. É isso que agrada ao Senhor. É quando nós reconhecemos a nossa necessidade, principalmente a nossa incapacidade, a nossa dependência dele. Por isso o texto diz: pela tua misericórdia, pela riqueza da tua misericórdia, é o que eu vou entrar na tua casa. Não entrarei aqui na hipótese de que eu sou bom e o Senhor, por favor, me atenda, que eu fiz o bem e o Senhor agora me retribua, mas eu entrarei na tua casa, diz Davi, tão somente confiado na tua misericórdia. Eu não mereço estar aqui, mas pela riqueza da tua misericórdia é que eu me apresento e adoro e louvo e oro ao Senhor. Observe, diz ele: me prostrarei diante do teu santo templo, e diz: no teu temor. É importante isso, ele não diz no meu temor, não está baseado no temor que eu tenho, mas no temor que o Senhor me deu. Temer a Deus,
que aliás é algo que precisamos de novo enfatizar. Nós temos perdido de vista, por algumas razões, a perspectiva do temor a Deus. Deus é um Deus zeloso e nós precisamos nos aproximar dele com temor. Muito temor de quem ele é. Um Deus que, no estalar de dedos, transforma a sua vida. É o mesmo Deus que estamos adorando esta noite. Confesso aos irmãos que ao lembrar dessas palavras, eu simplesmente também me lembrei que não há um outro lugar onde eu deveria estar esta noite, senão aqui. Não porque sou pastor, e não porque precisava pregar. Se precisasse, o Igor já estaria pronto para fazer. Não é por isso. É porque, na realidade, nós tememos ao Senhor e queremos estar na sua presença. No teu temor e na tua misericórdia é que eu me apresento diante de ti. E então ele faz um segundo pedido no verso 8. Diz ele: Senhor, guia-me na tua justiça. Ou seja, Senhor, dirige o meu caminho. Senhor, na verdade, o Senhor mesmo me conduza pela minha vida. Caminho é claramente uma figura de linguagem da vida em si, do que vivemos, do que somos, do que fazemos, do nosso cotidiano. Caminho não é apenas uma estrada, mas é, na verdade, a clara demonstração de que estamos vivendo a vida, o nosso dia a dia. Então, me guia, Senhor, me guarde, me preserve, me conduza, é isso que ele está dizendo, e faça isso por causa dos meus adversários, mas que o Senhor seja o Deus que guarde o meu caminho, me proteja, é isso que ele está pedindo, me oriente, que caminho eu devo me conduzir exatamente para que esteja seguro no Senhor. E ao fazer esse pedido, ele lança um novo argumento, e o argumento agora não é quem Deus é, mas quem eles são. Quem são esses adversários? Quem se opõe a Davi? E claro, se opõe a Davi, se opõe a nós. E principalmente se opõe a Davi, como figura que é deste salmo, que tem implicações messiânicas também, se opõe a próprio Deus, é inimigo e adversário do próprio Deus. Quem são eles? E aí ele faz claramente uma nova, digamos, descrição, se você puder observar. Diz ele então: guia-me, e acrescenta no verso 8, os meus adversários, está certo? Mas veja bem, diz ele: endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, no íntimo é todo crime. Então ele declara: ó Deus, e sempre demonstrando claramente que esses meus adversários são também teus adversários, são homens sem sinceridade nos lábios. Ou seja, homens que proferem palavras, adoram a Deus, honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está distante do Senhor. Texto citado por Paulo em Romanos, para mostrar como judeus e gentios são todos pecadores e que todos estão debaixo, de fato, do juízo do Senhor. No íntimo, eles trazem seus crimes, diz o texto. A sua garganta é um sepulcro aberto e a sua língua lisonjeia. A sua língua, de alguma forma, tenta seduzir. E quem? Ao próprio Deus. Como se fora possível enganar com palavras. É muito comum isso, e você já deve ter vivido isso. Quando as pessoas se apresentam e começam a lisonjear você, a te elogiar, né? Se for a esposa que, na verdade, elogia o marido pergunta: o que você está precisando? Se for filho agradando o pai já responde: de quanto você precisa? Porque a nossa conduta, mais ou menos, é essa. A gente sabe que essa lisonja, esse elogio, esse bom tratamento, quando vem principalmente esporadicamente, só pode vir com uma outra intenção. Se for comum, se for cotidiano,
até que nem tanto, mas se é alguma coisa rara, você só entende o quê? Que a pessoa quer chegar em algum lugar, tem alguma coisa aí, ele quer alcançar alguma vantagem, por isso é que ele lisonjeia. Mas é assim que as pessoas se apresentam diante de Deus: erguem suas mãos, choram, se emocionam, os lábios lisonjeiam ao Senhor, mas são adversários de Deus. É isso que Davi procura lembrar ao Senhor. Eles, Senhor, são assim. Eles, na verdade, é que se opõem ao Senhor. Eles que, na verdade, é que se opõem exatamente à tua vontade. Verso 10, declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Há um plano elaborado de alguma forma, digamos assim, enganar o Senhor com as suas palavras. Declara-os culpados. Verso de número 10, pois eles se rebelam contra ti. Eles na verdade são inimigos teus, e porque são inimigos teus é que são inimigos meus. Não é o inverso, como algumas pessoas gostam de pensar, que os meus inimigos deveriam ser inimigos de Deus. Não, os inimigos e os adversários de Deus devem ser meus adversários. É isso que ele está dizendo. Eles rebelaram contra ti, e por causa disso são adversários e me perseguem. Por isso guarda o meu caminho, exatamente porque eles armam ciladas, armam planos, exatamente para me seduzir. Eu não sei se fica claro para nós, isso aqui de novo, está ligado lá ao Salmo 1, em que diz que existem apenas dois. O Salmo 2, como nós dissemos, que mapeia todos os salmos, cuja único rei que reina soberanamente é Deus, mas que existe um plano elaborado humano para de alguma forma se opor a esse Deus e livrar-se dessas amarras de Deus. E existe sim um plano elaborado para conduzir o povo de Deus ao pecado. O problema é que o povo de Deus às vezes é muito infantil, muito tolo, muito imaturo, e não percebe quando na verdade estão sendo seduzidos pelos inimigos de Deus, e se dispõem a ouvi-los, a acompanhá-los, se seduzem com essa lisonja que vem dos lábios deles, sem perceber exatamente que há um plano de fato elaborado. O que Davi está pedindo, Senhor, declara os culpados no plano deles, destrói esse plano. E destrói por quê? Para me proteger, para me guardar, para que o meu caminho seja seguro, para que de fato o Senhor, na verdade, me conduza com justiça, ou na sua justiça, é o que ele pede. E por isso ele conclui trazendo o que nós lemos no verso 11 e no verso 12. Mais uma vez, ele se opõe a esses homens. Esses são os teus adversários, Senhor, mas, e aqui vem, acerca de nós, ou acerca do povo que confia em ti, verso 11, daqueles que na verdade amam o teu nome, verso 11, aqueles que são considerados justos, verso 12, tá certo? Esses, ele pede, Senhor, ouça a minha oração e responde. Como? Primeiro, que haja alegria, mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Haja alegria para aqueles que temem ao seu nome. Verso 11, folguem de júbilo para sempre aqueles que tu os defendes. O defensor deles é o Senhor. Verso de número 11 ainda, gloriem-se, ou seja, alegrem-se todos os que amam o teu nome, aqueles que vivem exatamente por esse princípio fundamental de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Verso 12, pois tu, Senhor, eu sei, o Senhor destrói os ímpios, mas abençoa os justos. E justo aqui não é aquele que faz as coisas certas, mas aqueles que são justificados pela misericórdia do Senhor. E conclui dizendo, e como um escudo, o Senhor os protege em sua benevolência. Por isso, dá alegria àqueles que confiam em ti.
cerca de bênção, protege, como diz o verso 12, por causa daquilo que eu sou, Senhor. Eu sou justo, não porque faço bem, não porque eu sou bom, não porque minha ética é elevada, não por força da minha vontade, não por força de uma fé que de alguma maneira tenha origem em mim, mas por causa da tua misericórdia, que na realidade me deste temor e me tornaste justo. O Senhor é quem nos justifica. Isso a Escritura sempre deixou clara. E porque eu sou justo, ouça a minha oração. 2 argumentos. E eu não sei se você argumenta com o Senhor. Se não faz, deveria fazer. Quando ora. Até para você ouvir seus próprios argumentos. Quando você ora e pede ao Senhor algo que você necessita, que é fruto, que gera em você inclusive um gemido de angústia, o que você alega ao Senhor para o Senhor ouvi-lo? Qual é seu argumento? Os irmãos não precisam responder, é claro, a não ser para o seu próprio coração, mas quando nós oramos, dobramos os nossos joelhos e oramos e pedimos ao Senhor com essa necessidade e urgência que o salmista traz aqui, que argumento nós usamos para Deus nos ouvir? O que você diz? Senhor, me ouça, porque sou uma pessoa boa, porque eu tenho feito a tua vontade. Qual é o seu argumento? Observe o que Davi fez. Senhor, me ouça por causa daquilo que tu és. A razão está no Senhor e não em mim. Por causa da tua misericórdia, o Senhor me fez justo. Então, portanto, eu não sou como aqueles que causam desgosto, mas a minha oração é a oração do justo. Me ouça. Esse é o pedido de Davi. 2 aplicações que eu gostaria que o irmão pensasse sobre elas. O Salmo é uma oração que agrada a Deus. E não é como ele é feito, mas por que é feito. Não é a oração, a forma de oração que fazemos, mas quem faz essa oração. É isso que agrada a Deus. Sairemos daqui a alguns minutos. E a pergunta continua. Ao receber o nosso culto e ouvir as nossas orações, Deus que é Espírito, portanto não tem face, mas se tivesse, Ele sorriria ou franziria a testa? Ouvindo a sua voz, será que Deus teve aquela reação que nós gostamos de ter, de ouvir alguém que amamos, cujas palavras nos trazem alegria e prazer? Ou mesmo quando fizemos os nossos pedidos, ou quem sabe pedido nenhum, fizemos a nossa oferta de adoração, nós causamos desgosto a tal ponto que Deus não quisesse ouvir sequer a voz de quem fala. Pois essa é uma realidade aqui e agora, esta noite. Para que Deus de fato tenha prazer no que fazemos, é fundamental que a sua misericórdia nos alcance e no temor do Senhor compareçamos diante dele e como justos nos prostremos, adoremos e oremos. Não é como se faz, mas é quem faz. E se é alguém que Deus ama, com certeza Ele teve muito prazer esta noite em ouvir você pedindo para atender no íntimo do seu coração aquilo que te aflige.
E Ele terá prazer ao longo de todo esse tempo, com certeza durante esta semana. Quando você tomar esse mesmo pedido e colocar diante dEle, com sofrimento, com dor, com gemido, mas Ele terá prazer em ouvir. Deus não fica ansioso, mas Ele estará pronto e disposto e aguardando exatamente ouvir a sua oração, com prazer e alegria. Não com desgosto, não com abominação, não detestando, como diz uma de nossas versões. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer com os irmãos é exatamente o que lemos no verso 3 do capítulo 5. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. E aqui não é pedido, é uma afirmação. De manhã o Senhor ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e então fico esperando. Eu espero que você possa sair daqui hoje à noite certo de que pode esperar no Senhor, porque Ele tem prazer em ouvir a sua oração, o seu pedido, sua angústia. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em atender às nossas necessidades, por causa daquilo que Ele é, e não porque você tem sido. Isso deveria mudar e deve, eu espero, mudar as nossas orações. O Senhor, como diz o texto, pode e pede Davi, regozijem-se todos os que confiam em Ti. Eu espero que todos nós saímos aqui confiantes de que Deus ouvirá a nossa oração. Pedir-se e dar-se-vos-á. É o que está escrito. Não orem como os publicanos, os fariseus que gostam de orar nas praças para que os outros ouçam. E não orem como os gentios que repetem diversas vezes, quase que um mantra, as suas orações, como se Deus precisasse dessas repetições para entender. Não, diz Jesus, Deus conhece a necessidade do seu coração antes que você peça. Deus sabe o que você precisa e Ele está aguardando que você peça, com prazer e alegria. Ele guiará o seu caminho. Ele será o nosso escudo, a nos cercar e proteger com bênçãos, com benevolências, como diz o Salmo. Mas não porque eu fiz da forma correta e nem porque eu tenho uma conduta correta, mas porque Ele é assim, um Deus de misericórdia. Eu espero que nessa confiança você possa voltar para casa em paz, alegre, por ter um Deus assim e porque Deus esta noite ouviu a sua voz. Deus ouviu o seu gemido e responderá com misericórdia a tudo aquilo que nós colocamos diante dele esta noite. Que seja assim para a glória dele e que seja assim para o nosso próprio bem, alegria e paz. Quero convidá-lo a cantar o hino de número 130, que mais uma vez é uma oração cantada. E por meio dela, nós vamos dizer ao Senhor que estamos dirigindo a Ele a nossa oração. Eu espero que as palavras do hino, que estão baseadas em verdades bíblicas, sejam as palavras também do teu coração. Vamos louvar o Senhor então com esse cântico.